Vamos começar então, professor Gerson. Espera aí. Pode abrir, pastor. Vamos orar então, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento, vamos rogar ao Senhor. De novo, né, claro, a gente está aqui, glória a Deus, porque somos família, temos aqui, né, brincado e nos alegramos por esse momento, mas queremos que realmente a palavra de Deus possa nos ministrar nessa manhã, que Deus possa usar o Felipe de uma forma especial e que nossos corações estejam bem abertos e dispostos, né, a receber a palavra do Senhor. Oremos ao Senhor. Querido Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor Jesus, porque temos tido uma semana, Senhor amado, de muitas bênçãos, de graça do Senhor, de tantas coisas que realmente tem sido, Senhor, para nós de grande alegria. Verdade é também, Senhor amado, que passamos sim, sem dúvida, cada um de nós aqui, Senhor, nossas lutas, nossas adversidades, nossos problemas, porque somos seres humanos e como seres humanos, ó Deus amado, passamos por momentos difíceis, ó Deus, tempestades às vezes que vêm e assolam. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, e entendemos, ó Pai, que Tu tens os Teus meios e os Teus processos pelas quais Tu executa e realiza, assim, a Tua obra em nossas vidas. Nesse momento, Deus querido, nós podemos dizer que, sem dúvida alguma, Pai amado, nosso coração, Senhor amado, está cheio de alegria, de regozijo em Tua presença, por sabermos, ó Pai amado, que somos considerados e chamados filhos de Deus. Que privilégio, Senhor, que bênção nos reunirmos esta manhã. Claro que nada substitui o contato, o carinho, o dar as mãos, o abraço, Senhor, o beijo fraterno, Senhor amado, o ósculo santo. Mas também eu te louvo, Deus amado, porque não temos o ideal, mas temos o real. A unidade permanece, o nosso coração aberto para receber a palavra, o desejo, Senhor amado, de poder, Senhor amado, estarmos juntos aqui nessa manhã, como se vê, ó Deus, através dessa ferramenta aqui do Zoom. Usa, Senhor, o Felipe de uma forma especial, que tu abençoe o teu servo, para que ele seja transmissor, ó Pai amado, de recado do Senhor, daquilo que já está proposto, sem dúvida, Senhor amado, como pedagogia, Senhor, na Tua palavra para nós, mas que ele seja inspirado pelo Senhor para transmitir recado que é de Deus para o nosso coração. Recebemos com alegria, ó Deus querido, e aguardamos em Ti, Senhor, pacientemente, para a glória e honra do Teu nome. Amém e amém, Jesus. Amém? Felipe, Amém. pode abrir teu microfone aí. Abriu? Então, bom dia a todos e todas. Eu pensei que ia ser um pouquinho mais complicado falar para a tela, né? Não. Agora abriu? Isso. Então tá. Então, primeiro eu queria externar a alegria de sexta-feira, a programação que foi feita, muito bonita, muito inteligente. Agradecer ao pastor Gerson, ao pastor Lima, a Cris e a equipe, não vou citar mais nomes porque eu vou me perder, mas estava muito bom, eu achei assim muito, muito bom, muito próprio. Apesar dos pesares, foi uma linda festa, né, como se podia fazer. E de uma maneira assim singela, mas muito bonita, muito rica. Né? E a nossa igreja, de fato, tem muitas ferramentas, tem muitos dons, né, que Deus usa para levar a sua palavra e também para alegrar o povo nesse momento de festa, de alegria, apesar dos pesares, né, apesar da pandemia que estamos vivendo. Então era isso. Pastor Gerson, parabéns. Em nome do pastor Gerson, parabéns a toda a equipe. E a Cris também, que com certeza foi muito usada por Deus nesse dia. Né? Então, começando a nossa lição, uma lição assim um pouquinho, eu diria assim, atual para a nossa época, né? É uma lição que vai de encontro a uma série de coisas que vão sendo deixadas de lado, né? Princípios que deveriam ser
observados começam a não ser mais observados da forma como é. A gente começa vendo lá atrás, né, quando Deus instrui Moisés da forma como ele devia fazer o óleo da unção, quantas vezes Deus explica, vai fazer assim, tu vai pegar tanto disso, tanto daquilo, né? E vai dando a instrução de como fazer. E as coisas depois, no decorrer do caminho, vão se perdendo um pouquinho. Então, para nós começarmos, eu gostaria que alguém lesse o nosso texto áureo, por favor. Pode colocar isto. Ninguém consegue ler? Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Lucas 4:40. Lucas 4:40. Impondo as mãos sobre cada um deles. Ao pôr do sol indica que o dia estava se pondo, né? E o impor as mãos, que Jesus impõe as mãos, essa imposição de mãos ele também nos permite fazer. E é interessante que Shuraki fala que pela imposição das mãos pela imposição das mãos de Jesus, passa o fluido da cura para o enfermo, né? Os objetivos da nossa lição, alguém vai lendo. A prática bíblica da imposição de mãos e unção com óleo. Perceber a importância dessas práticas na igreja neotestamentária e praticar quem pode exercer esses ofícios, vejamos na prática. Então é isso. O nosso texto base. Vamos pegar na revista, então, quem tem revista, né? Atos 19:6. Hebreus 6:1 e 2 e Tiago 5:14 e 15. Então eu vou ler para ganhar tempo. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Entre vocês, há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, eles serão perdoados. Aqui o pastor Eliezer ele discorre de uma série de coisas a respeito das práticas de ungir e impor as mãos. É um ato, uma prática antiga, desde o Antigo Testamento tem essas liturgias, né, de impor as mãos e ungir com óleo. O Novo Testamento também. O escritor aos Hebreus escreve aos seus leitores dizendo que isso faz parte dos rudimentos dos ensinos elementares do Evangelho de Cristo e que os crentes deveriam prosseguir para alcançar a maturidade. Hoje tem muito... Oi? As telas, por favor, senão eu vou me perder aqui. Tá bem, então vai passando. Estamos na introdução mesmo. Passa mais uma? Passa mais uma. Isso. Então, as práticas de ungir, né? Hoje, o mercantilismo no meio evangélico está muito, muito grande. Existem aproveitadores, né? Não pastores, mas aproveitadores que se beneficiam com as crendices, com as instruções e passam a ganhar dinheiro com isso, né? Isso está muito em moda hoje. Hoje se vende óleo ungido de Israel, se vende água do
do Rio Jordão, de tanta água do Rio Jordão que se vende, já devia estar seco, coitado do rio, né? Mas, assim, essas práticas erradas, usando o evangelho, usando o cristianismo para se beneficiar financeiramente, para manter pessoas aprisionadas, né, por instruções que não vêm do Senhor, essas coisas, de fato, não devem, e nós devemos aprender a não cairmos nessas armadilhas. A nossa igreja, a nossa convenção, ela tem sido assim bastante cuidadosa nesse sentido, né? Os nossos pastores são muito cuidadosos, eles não caem nessas práticas e também alertam o povo. Agora, o povo muitas vezes não se deixa educar, como diz, né? Eles não se deixam instruir. E essas coisas são importantes, tem ordem, tem decência, tem uma série de coisas que precisam ser observadas. Segue, Cris. Se alguém tem algum comentário, assim, de repente, pode abrir e vamos comentando, porque se eu vou falando sozinho aqui, eu vou, né? Então, diante da necessidade de entendermos um pouco mais a respeito das práticas da imposição de mãos e unção com óleos, vamos abordar as bases bíblicas para unção com óleo e para a imposição das mãos. E quem pode ungir e impor as mãos sobre as pessoas? Uma pergunta: quem é que pode impor as mãos sobre o enfermo? Alguém se habilita? Ninguém se habilita? Felipe, eu não acredito que tenha que tem que ter algum cargo, vamos dizer assim, né? Mas, a princípio, tem que ser filho de Deus, né? Crer em Deus e ser, a fim de ter, vamos dizer assim, uma autoridade não eclesiástica, né? Mas talvez uma autoridade cedida por Deus por ser filho dele. Não sei se eu estou certo, mas... Tá bem no caminho. Vamos ler Marcos 16, 18. Quem tem a Bíblia na mão aí já vai abrindo. Marcos 16, 18. Um veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Lê um versículo antes, Cris, por favor. 17. Versículo Isso. 17. Estes sinais acompanharão os que crerem. Aí, só aí. Tá? Estes sinais acompanharão os que crerem. Então, todos que crerem poderão impor as mãos. Não quer dizer que quando você impor a mão sobre um doente, ele vai ser curado. Uma coisa que é bastante importante observar, que quem faz, quem cura, quem é Deus. É Deus, sempre Deus. Não sou eu que imponho as mãos e a pessoa vai ser curada. É Deus que cura. Deus pode me usar como instrumento para orar, impondo as mãos e a pessoa será curada. Agora, não quer dizer que eu curei a pessoa. Quem curou foi Deus, foi Jesus. Né? Então, isso é importante, assim, ó, é o ponto-chave, o ponto zero. Toda a igreja tem pessoas com dons para cura, dons para discernimento, dons para tudo. Certo, Rui? Então, toda igreja tem no seu corpo algum membro que tem o dom para fazer alguma coisa. Toda. Né? Então, eu não preciso procurar na igreja do lado alguém que tem o dom de cura para me curar. Eu posso buscar na minha igreja. Se no primeiro momento eu não for curado pela oração do irmão, eu procuro os presbíteros. Os presbíteros vão me ungir. E não quer dizer que eu vou ser curado também. Porque aqui está na graça e na soberania de Deus, essa cura.
ou essa busca que eu estou fazendo de alguma coisa com Deus. Eu tenho que também aprender a me submeter à vontade de Deus para as coisas que estão me acontecendo, né? Então, está me acontecendo uma coisa grave, alguém pode orar por mim, impor as mãos, e o Senhor vai agir ou não vai agir, né? Mas eu também tenho que aceitar a soberania de Deus sobre aquilo que está acontecendo. Professor Felipe. Fale, tio Rui. Já que o senhor me chamou, eu só queria lembrar que o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, ele curou muita gente. E não há o que duvidar, não há o que, digamos assim, testar se Jesus podia ou não curar. Nós não debatemos sobre isso. Mas lembramos que em determinado lugar, em determinado momento, ele não cura por causa da falta de fé, da rejeição que o seu próprio povo tem contra ele. Ou seja, ele não cura a revelia, ele não cura obrigado. Ele não diz para a pessoa, olha, mesmo que tu não queira ser curado, eu vou te curar. Ele até pode fazer isso, e eu já vi pessoas que são curadas por graça e misericórdia de Deus. Mas só para, digamos assim, complementar o que tu estás dizendo, nós vamos orar, ungir, porém a decisão de cura é do Senhor. E o poder de cura é do Senhor. É isso que eu estava tentando falar. Também lembramos de Paulo, que tinha um espinho na carne, né? Não sabemos o que é esse espinho na carne, mas que o Senhor diz para ele, a minha graça te basta, e Deus não tirou o espinho da carne dele, né? Então, essas coisas vão acontecendo, né? Deus, as coisas são feitas de acordo com a nossa fé, né? Se eu tenho, a oração com fé curará o doente. Mas não quer dizer que todo doente será curado, mesmo que tenha fé. Certo? Ou está errado? Porque tem gente que diz assim, você não foi curado porque você não tem fé. Eu não creio nisso. Eu creio que você não foi curado porque não era a vontade de Deus para você que você fosse curado. Eu tenho um olho que eu me acidentei, perdi um olho, vocês podem ver que o meu olho é menor que o outro, mas já oramos, né, sobre isso, o meu olho não voltou. Eu creio que meu olho vai voltar. Vários médicos já quiseram tirar o meu olho e colocar uma prótese. Eu falei, não, deixa meu olho aí. Meu olho vai ficar aí até que ele caia daí. Quando ele cair, eu ponho uma prótese. Porque eu creio que Deus vai me curar. Agora pode ser que não me cure. E aí? Não vou perder minha fé por isso? Claro que não. Né? Próximo slide, Cris. Então, unção com óleo. Próximo. A unção com óleo no Antigo Testamento tinha funções específicas de consagrar, né? Unção sacerdotal. Todo objeto que recebesse a aplicação do óleo pertenceria ao Senhor. Os sacerdotes deveriam receber essa unção que os definia como consagrados ao Senhor. Esse óleo da consagração era um óleo específico, que não podia, inclusive, ser reproduzido. Ele era um óleo que era só para a unção de sacerdotes e dos utensílios. Então, essa unção sacerdotal, o sacerdote era ungido. Nós vamos lembrar lá do Salmo 133, acho que versículo 3, que Davi fala que a união do povo, né? A união do povo do Senhor era como esse óleo derramado sobre a cabeça de Arão, que descia sobre a sua barba e escorria pelas suas vestes. Quando o povo do Senhor está unido em louvor ao Senhor, Davi lembra dessa unção do óleo sendo derramado. Tinha o óleo de ungir reis.
E quem é que ungia o sacerdote? O sacerdote ungia o sacerdote. E quem ungia rei? O sacerdote ungia o rei e profetas também ungiam o rei. Não era só sacerdotes, né? Também vários profetas foram mandados para ungir reis. A unção como marca de hospitalidade. Naquele tempo, e principalmente na Palestina, tinham vários ritos de hospitalidade. Um era ungir com óleo, o outro era lavar os pés também. Ungir com óleo a cabeça e lavar os pés. Eram ritos daquela época, que hoje, no Ocidente, aqui não se usa. Isso era usado no Oriente. E a unção medicinal. A unção medicinal é ungir com óleo, então, a ferida, se ungia, né? E também ungia o doente, e não só na ferida, se ungia a testa, ou coisa assim, né? Segue, próximo. Então, volta um pouquinho, Cris. Volta no isso. O óleo que deveria ser aplicado é lá em oh, Jesus, marquei aqui. Em Êxodo 30, de 22 a 23, 32, 33, era o óleo que era ungido, Êxodo 30, 22 a 33. Ali tem a descrição desse óleo que era feito para a unção do sacerdote. Segue. Não cremos que sacramento algum ajude na salvação. O catolicismo tem o sacramento a extrema-unção, né? Extrema-unção usada como sacramento. E eles creem, então, que quando o moribundo está em último estado ali, eles ungem essa pessoa com óleo e essa pessoa, então, ela é salva e ela recebe a salvação. Nós não cremos que sacramento algum possa salvar ninguém. O que salva é a confissão de que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, é meu Salvador, é aquele que morreu na cruz pelos meus pecados, e aí então sim, eu passo a pertencer ao corpo de Cristo e passo a ter direito, então, entre aspas, que direito nós não temos nenhum, né? Mas pela graça de Deus passamos a ser salvos. Pela graça, não por mérito. Então não é mérito meu ser salvo. O mérito é a graça de Deus sobre a minha vida e sobre a vida de cada um de nós. Que entendemos que Jesus morreu na cruz e esse sacrifício é cabal, né? O batismo nas águas e a ceia do Senhor são entendemos que Jesus deixou apenas duas ordenanças. Nós temos como ordenanças e não como sacramentos. O batismo nas águas e a ceia do Senhor. Que elas não têm poder salvífico, pelo contrário, são evidências da salvação. Então, quando eu me decido ser batizado, é porque eu tenho evidências, e as pessoas vão me batizar pelas evidências que têm da salvação, e não para a minha salvação. Isso não vai ser a minha salvação. Minha salvação é uma coisa pessoal. Segue, Cris. Tem alguma pergunta aqui ou está tudo bem por enquanto? Felipe, professor Felipe, duas coisas. Posso falar? Pode, estou ouvindo. A primeira é que a gente foca muito no óleo, mas no Antigo Testamento também havia uma outra tradição, que é relatada na Bíblia, de se usar uma pasta de figos em cima da ferida ou em cima do machucado, e havia uma tradição espiritual em cima disso. Inclusive, ela está relatada na Bíblia, né? Chegou lá, colocou uma pasta de figo. Essa tradição, essa forma de expressar a vontade de cura, sequer é pensada agora no Novo Testamento e na Nova Igreja. Então, vemos que são práticas ligadas a um povo, a um momento e a uma época. E eu só queria ler para vocês, a Neide me achou aqui o versículo, Paulo, na segunda carta a Timóteo, no versículo 20,
2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Então, precisamos ler toda a Bíblia. Será que o apóstolo Paulo tinha perdido o poder e estava sem o Espírito Santo, que não pôde curar Trófimo? Precisamos conhecer a Bíblia toda para não falar besteiras. Paulo deixou o Trófimo doente em Corinto e foi viajar. Pronto. Isso mesmo. Então, aí reforça a tese de que eu falei de que nem todos são curados, né, Rui? Naquele momento da oração. Naquele momento da oração. Se todos fossem curados, se o crente pudesse curar todos, não precisaria haver medo da pandemia e nem hospital. Exatamente. E não só isso, né, Rui? Eu acho que o cristão ele precisa entender esse tipo de coisa. E não... Porque eu fiquei pensando muito nessa lição, Rui, na lição anterior que o pastor Lima deu. Né? É uma sequência. Né? É uma sequência. Se a pessoa é maledicência, fofoqueira, não sei o quê e tal, sabe? Não consegue alcançar esses outros degraus de espiritualidade, de crescimento na palavra de Deus, de crescimento na fé, porque ela fica amarrada em outras coisas. Né? Ela fica presa a outras coisas e não consegue crescer nessas outras. E ela não consegue entender os passos de salvação, não consegue entender os passos de cura. Por exemplo, a pessoa orou por mim, mas eu não fui curado. Né? Ela não consegue amadurecer, né, Felipe? Exatamente, porque ela fica presa a outras práticas. A Cris botou alguma coisa ali. Botou uma coisa importante a ser lida. Volta, Cris, que tu botou ali. Eu só coloquei a passagem um pouquinho antes de Timóteo, ali, 1 Timóteo, que Paulo recomenda a Timóteo que não fique tomando só água, mas também um pouquinho de vinho por causa do estômago de Timóteo e de suas frequentes enfermidades, né? Ou seja, ali Paulo recomenda Timóteo tomar um remedinho para resolver esses teus problemas de frequente enfermidade, né? E aí talvez tu pense assim, mas pô, Paulo, por que não faz uma oração poderosa e não cura o Timóteo, né? Não, toma um remedinho aí, Timóteo. Tu tem frequentes enfermidades e problema de estômago. Resolve o teu problema. E outra coisa que tu falou que eu achei importante, Cris, oração poderosa. Né? Eu penso assim que toda oração ela é muito poderosa. Não existe oraçãozinha nem oração poderosa. Existe oração, né? Eu creio. Agora, a oração feita com fé, ela também é diferente. Aí nós podemos colocar nesse poderosa aí a oração feita com fé. Porque tem oração que é feita assim, muito espontânea. E muitas vezes não tem fé nessa oração. Apesar que eu creio que nós, quando oramos, devemos crer naquilo que estamos falando. Né? Devemos crer. E essa crença no que nós estamos falando na oração, ela deve ser transformada em fé. E a oração com fé vai curar o enfermo. A aplicação desse primeiro ponto. Deu para distinguir os tipos de unção? Qual o tipo de unção que temos recomendações neotestamentária para usar? Por que nós, evangélicos, não praticamos a extrema-unção? Ficou claro por que nós não praticamos a extrema-unção? Ou não ficou claro? Ficou claro? Segue então, Cris. Ficou claro. Fale. Quem é que falou? Não, foi eu aqui. Eu achei, foi a Loura. Eu achei que ficou bem claro, bem claro. Tá bom. Então segue. Imposição de mãos. Já vimos. Pode passar, Cris. Então, a imposição de mãos tem a ver com transmissão de bênção espiritual. E como nós já falamos, e mais adiante vai ter a nota da revisão teológica,
A transmissão da bênção, eu posso ser instrumento, mas a bênção é do Senhor. A bênção é do Senhor. Né? Então, para transmitir bênção, para transmitir autoridade, para que pessoas recebam o batismo do Espírito Santo, para curar enfermos, para transmitir um dom espiritual e para separar para o ministério. Esses são alguns tópicos que o autor colocou dessa imposição de mãos. Segue, Cris. Portanto, encontramos a imposição de mãos por toda a Bíblia e sempre ligada à transmissão de alguma bênção, de algum dom ou de consagração para alguma tarefa. Então, sempre encontramos. E aqui está a nota da revisão teológica. Deus é a verdadeira fonte de toda bênção. Eu já salientei isso no início e gostaria de botar com letras fortes aqui, né? Como diz no negrito, né? Deus é a verdadeira fonte. Não vamos procurar em outra fonte. Eu até gostaria que alguém que esteja com a Bíblia na mão aí agora, leia 2 Reis 1, 2 e 3. Por favor. Segunda Reis 1, 2 e 3. Segunda Reis 1, 2 e 3. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então, enviou mensageiros para consultar Baal-Zebube, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-Zebube, deus de Ecrom? Então, Deus é a verdadeira fonte de toda bênção, o legítimo abençoador. Não vamos procurar em outras fontes. Não vamos procurar em outros lugares. E como eu falei lá no início, a igreja, dentro do seio da igreja, tem pessoas com dom de cura, tem pessoas com dom de discernimento, tem pessoas com dons, com todos os dons que Deus distribuiu à sua igreja, na igreja tem. Então, se estamos com algum problema, é na igreja que nós vamos procurar, não é fora dela. Não vamos lá, porque o homem de Deus que nós estamos vendo agora, lá em aquele safado lá que fazia curas e tal, em nome de Deus, só que ele não era Deus, não era de Deus as curas dele. As curas dele não vinham de Deus. Ele não era usado por Deus. Era um trambiqueiro, né? E, claro, aquilo que a gente falou, a tua fé, né, seja feita conforme a tua fé, quando as pessoas vão nesses lugares, muitas vezes Deus opera também. Deus faz curas por intermédio de pessoas assim, mas não é o lugar de procurar. O Deus de Ecrom, lá certamente alguma coisa acontecia. As pessoas eram amarradas pelo diabo através daquele Deus de Ecrom lá. E alguma coisa acontecia, certamente. Mas não é o lugar. O nosso Deus, na nossa igreja, tem os dons, tem tudo que precisarmos. Precisamos de alguma coisa, é lá a fonte. A fonte é Deus. Deus é a verdadeira fonte de toda bênção, o legítimo abençoador. Isso tem que estar bem claro no nosso coração, na nossa mente, para não cairmos em cilada. Não devemos cair em cilada. É Deus, é em Jesus. É Jesus o nosso Deus, o nosso Salvador, é aquele que morreu na cruz por nós, que se deu até a morte. E não é em outro lugar que nós vamos procurar alguma coisa. Isso eu gostaria assim que, se vocês não pegar nada do que eu falar aqui, peguem pelo menos isso. É Deus. Segue, Cris. Felipe. Então fale. Fale, Rui. Cris, voltando à tela anterior para que o assunto não fuja, a nota da
do revisor teológico nos faz lembrar uma, digamos assim, uma diferença de interpretação teológica, de vivência. Pastor José Lima está ouvindo aqui, eu até gostaria que ele falasse também. Eu iria pedir que o pastor Lima falasse. Porque quando Paulo impõe as mãos para os seus discípulos, no item 2.3 aqui de Atos 19.6, quando ele impõe as mãos sobre os discípulos para que eles recebessem o Espírito Santo, isto aqui está dentro de um contexto em que estes discípulos nem conheciam, nem sabiam acerca do dom do Espírito Santo, do enchimento do Espírito Santo, e precisavam testemunhar, através de uma experiência, que não só os judeus, mas também os gentios podiam receber o Espírito Santo. E assim Paulo, como apóstolo, para ser um testemunho, mas também um ensino, ele impõe as mãos sobre esses discípulos efesianos e eles, recebendo o dom, o batismo no Espírito Santo, se tornam testemunhas de que Deus está batizando no Espírito Santo tanto a judeus como a gregos. E por isso a nota da revisão teológica, que eu gostaria que o pastor Lima se manifestasse, deixa bem claro que nós não negamos a realidade desse fato, mas que não é um mandamento expresso para que nós façamos isso hoje. Não é uma ordenança e nem um sacramento, porque o batismo, o enchimento do Espírito Santo, não depende de uma mediação humana. Então, eu queria deixar isso claro na nota. Específica da imposição. Sim, da coisa específica. E eu pediria que o pastor Lima se manifestasse. Desligou a câmera agora aqui. Ele estava com problemas, pastor Rui, de conexão lá. Não sei se ele vai conseguir falar. Quando ele conseguir, ele fala. A Simone queria falar, sim, mas antes dela falar, aproveitar que eu já abri o microfone no que tu falou aí. Hoje em dia, a gente não tem muito hábito da questão da unção das pessoas na igreja, né? Quando eu cresci na igreja pequena, era normal todo final de culto os irmãos fazerem fila para o pastor orar e serem ungidos com óleo. Hoje a gente não tem, eu não vejo muito acontecer. E eu fico me perguntando, assim, aí eu queria ouvir vocês aí que são entendidos, né? Fico me perguntando se a questão da imposição de mãos e da unção de óleo não seriam coisas muito mais no sentido pedagógico, digamos assim, não sei se eu vou conseguir me expressar, do que realmente uma questão de que é a unção e é a imposição de mãos que precisa ser feito, como se fosse um ato necessário, assim. Eu tenho essa dúvida, assim, porque eu acho que quem cura é Deus, como está bem escrito aqui, né? É o Senhor que faz, nós somos instrumentos. É importante a questão da fé no meio. Eu tendo a não dar muita importância para a questão do ato em si de impor mãos ou de ungir com o óleo. Essa é uma tendência minha, assim. Eu vejo muito mais um sentido bem pedagógico, essa questão do que se fazia, né? Da questão do óleo, da questão de imposição de mãos, porque nós, seres humanos, precisamos de uma coisa bem material, física, constituída para a gente entender as coisas. Eu não sei o que vocês acham, se entenderam o que eu estou falando exatamente, tá? E qual é a minha questão, assim? Cris, o pastor Gerson está online e o pastor Lima também. Eu acho que o pastor Gerson poderia nos ajudar, colaborar conosco. Eu vi que o pastor Gerson está ali bem conectado e o pastor Lima também. Meus irmãos, eu estou, na verdade, dividindo a sala aqui agora, nesse exato momento, né, junto com as crianças. Então, assim, eu estou ouvindo vocês e ouvindo aqui ao mesmo tempo a aula. Então, eu estou pegando, mas estou bem
Mas eu entendi. Eu entendi o que a Cris colocou. Eu estou acompanhando, sem dúvida, e vejo, de fato, olhando para o texto bíblico, meu posicionamento, que eu tenho pensado a respeito dessas questões, né? Inclusive a questão dessa imposição de mãos, unção com óleo. Qual é a minha observação, Cris? Tentando responder nessa questão. Qual é a minha observação? Ultimamente, e aí eu vou voltar naquilo que o Felipe já falou aqui, isso se tornou meio banalizado, né? Porque a unção com óleo e a imposição de mãos na última década, vamos pensar assim, ela teve um custo financeiro para as pessoas, ela praticamente se tornou, né, o milagreiro, né? Não é o milagre do Senhor, mas o homem milagreiro que faz isso. E como sempre, e aí talvez como é que eu responderia isso para ti? Nós sempre fugimos e às vezes vamos para um outro extremo, porque nós não queremos ser assemelhados ao neopentecostalismo. Nós não queremos, sempre brigamos no bom sentido da palavra para fugir dessa questão neopentecostal, né? Que isso se deu o quê? Então, pode observar, o que está forte no neopentecostal? É essa unção com óleo, é essa imposição de mãos, é o pedir ofertas, pedir dinheiro. E aí o que as igrejas mais pentecostais, e a nossa linha também, né, ela vai para o outro extremo. Bom, se isso banalizou, a gente não pede mais oferta, a gente já não fala mais sobre dízimo, a gente já não impõe mais as mãos, a gente já ora só quando alguém pede, na verdade, para que a gente faça isso, porque a gente foi para o outro lado, né? E eu tenho observado que, na verdade, não é só a nossa igreja batista, mas as igrejas mais pentecostais e tradicionais, elas sempre tentam caminhar o oposto do que o neopentecostalismo está praticando. E aí nós fomos para esse outro extremo. Então, hoje, basicamente, é quando um irmão pede. Aí a gente vai lá, tem o óleo, tem a imposição de mãos, porque os irmãos estão pedindo. O que era, talvez, e eu fui acostumado também a ver isso muito frequentemente, pelo menos 1 ou 2 vezes no mês, o pastor convidava os doentes para serem ungidos na frente. Eu lembro disso, o pastor Dinário de Oliveira fazia, né? Mas, atualmente, eu acredito que nessa última década isso ficou distante, por causa do neopentecostalismo. Essa é, pelo menos, a avaliação que eu tenho feito. Não sei se eu te respondi bem aí, Cris, nesse sentido. A tendência aí da gente ter parado de fazer isso de uma forma mais intensa, né? E essa seria uma das minhas questões. A outra é que se realmente isso, assim, seria necessário, condicional ou não. Talvez para outro momento essa questão é meio... Eu acho que é bem a linha do pastor Gerson, Cris. Essa unção e essa imposição de mãos, eu acho que ela deve ser mais usada na hora de fato necessária, né? Não é qualquer pessoa vai receber a unção com a oração com imposição de mãos ou receber unção com óleo, fazer uma fila para receber a imposição de mãos e para receber a unção com óleo. Não vejo assim, não vejo o ensino do Novo Testamento assim também. Ela tem uma sequência melhor. Quando é que se usa a imposição de mãos? Quando necessário, para expulsar um demônio, para pedir cura, para algum problema específico que a pessoa esteja atravessando de fato, né? E assim, a unção com óleo, até pelo que eu entendo ali em Tiago 5,14, ela já é uma parte assim, a pessoa orou pelo enfermo, o enfermo não ficou curado, né? Então chama-se o presbítero, e o presbítero vem e ora, unge com óleo, e então a pessoa é curada. Tem todo um processo assim que é desenvolvido, e não é uma coisa assim tão banalizada assim de a gente formar uma fila para isso. Não vou discordar de quem faz a fila para isso, tá? Mas eu acho assim que é um ato assim mais importante, é uma coisa mais solene. Eu acho que precisa ser um pouco mais solene, né? Não pode ser tão de qualquer jeito assim, né? Eu penso assim. Professor Felipe, se me permite,
Eu acho que este debate que nós estamos tendo é importantíssimo e nós tocamos num assunto delicado. Mas, observando as palavras do pastor Gerson, com as quais eu concordo plenamente, ou seja, que nós acabamos indo para o outro lado, nós também nos defrontamos com um texto do Novo Testamento que é tirado do seu contexto e que eu não vou poder deixar passar aqui nesta aula, porque é o momento. É quando diz, olha, está alguém doente, né? Chamem os presbíteros, né? Orem por ele, façam... Entendemos que a oração, a unção com óleo e a imposição de mãos está implícita nesse texto, porque era o costume deles, e o texto diz, orem por ele e ele ficará curado. Então, a oração da fé o curará. A oração. Não é a unção com óleo que vai curar, é a oração da fé. Exatamente, é isso, professor. Agora que a oração da fé salvará o doente. E aí tem as duas coisas. Primeiro, a oração da fé. E segundo, lá naquele tempo não havia o recurso medicinal que temos hoje. Sim. Então nós vemos claramente Deus tendo misericórdia do ser humano com um grande número de curas por doenças que hoje nós curamos com um remedinho em uma semana. Não sei se eu estou sendo claro. Por quê? Porque não necessariamente todas as pessoas que nós oramos, e aí o pastor Lima acho que já conseguiu o som, pastor Gerson, me ajude, nem todas as pessoas que nós oramos como presbíteros ou como pastores são curadas. Sim. Esse é o ponto que eu acho que tem que ser tocado, por mais delicado que seja. Mas nem todos são curados, por causa da soberania de Deus. Não estou puxando lá, mano. Aqui, puxa aqui. Por causa dos propósitos de Deus. Fica quieta, mano. Fica quieta, mano. Isso, e alguém... e um detalhe maior. Eu aprendi e coloco diante da igreja nesse momento que, através do sofrimento, Deus nos ensina muito. Nós somos muito mais fáceis de aprender no sofrimento do que no conforto. Então, tem todas essas variáveis quando se coloca a questão da cura absoluta ou da cura instantânea ou da cura necessária diante da imposição de mãos, diante da unção com óleo e diante do pedido, né, da oração com fé. Muitos oraram com fé e não foram curados. E diz-nos a história, não a Bíblia, que o espinho de Paulo, Felipe, muito provavelmente, isso não é doutrina, muito provavelmente era um problema nos olhos. Você falou de olhos e eu me lembrei claramente disso. E para ele era um grande espinho, porque ele estava deixando de conseguir ler as santas e sagradas escrituras, e ele vai dizer, irmãos, vede com que grandes letras eu assino a carta, porque eu não posso mais escrever. Outro discípulo dele escrevia e ele fazia uma assinatura grande porque ele tinha um problema de visão muito forte. Não, é isso aí, eu quero abrir para mim, mano. Eu não posso falar. O pastor Lima já está com som. Alô? Fala, já pastor. estamos ouvindo. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Sim. Então, eu acho que até agora já foi dita muita coisa boa e certa. O contexto ele é bastante amplo, é um assunto discutido há séculos e devemos reconhecer que não há plena unanimidade a respeito dessas coisas. Mas vejam bem, nós não pertencemos a uma igreja neopentecostal,
nós não somos uma igreja isolada, nós pertencemos a uma família, a família Batista Independente, que tem uma origem dos missionários suecos e que tem uma doutrina e uma linha. Nós já definimos isso há muito tempo. Nós temos uma linha doutrinária que nos fala, inclusive, sobre isso. O que é que nós entendemos com respeito à unção com óleo, oração pelos enfermos? Em grande parte já foi dito isso com toda clareza. Inclusive, está aí a nossa nota da revisão teológica, para não deixar nenhuma dúvida. Não é o oficiante, né, que cura, não é o óleo em si, é uma prática da igreja que tem sua origem já no Antigo Testamento, porém com um novo viés. Houve uma reinterpretação. Por que nós não ungimos objetos, como alguns fazem até hoje? Ungimos apenas pessoas, e especificamente quando elas desejam ser ungidas. Por isso é que Tiago vai dizer, porque ele interpreta bem, creio eu, as palavras do próprio Senhor Jesus, que já foi citada pelo professor, lá em Marcos, capítulo 16. Ele interpreta bem essas palavras e diz que se alguém está doente, chame, não é qualquer membro da igreja, não, chame os presbíteros da igreja. A igreja reconhece pessoas que têm uma chamada para isso e, inclusive, uma autorização, digamos assim, para fazer isso. Então, esse negócio de estar ungindo e com óleo e impondo as mãos à torta e à direita, como o gaúcho diz, não é bem a linha bíblica. Os recursos espirituais existem, todo crente pode orar por uma pessoa, mas a questão de ungir doentes com óleo, Tiago está dizendo, chame os presbíteros, aqueles líderes espirituais a quem Deus autorizou e a igreja os reconhece. Essa é a norma. E nós temos como norma isso. Desde menino, criado numa igreja batista da missão sueca, como se dizia antes, os missionários praticaram isso, os pastores praticaram isso. Eu tenho praticado, às vezes, ao longo de 60 anos de pregador, mas não à torta e à direita. Porque, afinal de contas, existem linhas. E para encerrar esse momento, a questão de unção. A unção do Antigo Testamento, em todos os detalhes, ela apontava para a verdadeira unção do Espírito Santo. Sim. Que agora a igreja tem, que todo crente tem, verdadeiramente crente. Então, desde que chegou Jesus e desde a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, as coisas mudaram, e mudaram para melhor. Mesmo assim, existem normas e, pelo menos, indicativos bíblicos, apostólicos, para como proceder nessas questões tão importantes. Graças a Deus. Nosso Deus Amém. Ainda cura, ainda faz maravilhas e usa, inclusive, os seus servos, por ele autorizados e reconhecidos pela igreja, para essas práticas. E isso é muito importante, sem bagatelizar essas questões, que são por demais importantes. Essa é a minha palavra neste momento. Muito obrigado. A Simone quer falar? Bom dia a todos. A respeito de cura, eu lembro assim que não só unção com óleo, mas a Bíblia fala de várias práticas, né? Simone, está muito ruim a tua... Quando Isaías colocou a pasta de figo de Deus. Tá me escutando? Tá cortando de todo mundo, eu acho que Isaías... Vou aumentar o som. Agora, tá me ouvindo? Alô, tá me ouvindo? Parece que melhorou. Alguém faz um sinal? Tá. Existem coisas assim que não tem como ser explicado literalmente. São totalmente espirituais. No caso do Ezequias, ele foi curado com uma pasta de figo, mas houve um sinal que a sombra retrocedeu
né? 10 graus. Existe cura que o profeta Eliseu ele deitou em cima do filho da sunamita. E existe a cura daquele cego que Jesus colocou barro nos olhos. Então, são questões completamente espirituais, sem uma explicação teórica ou lógica, né? É algo de Deus mesmo, mas que fica claro que foi Deus que fez e não foi o homem. No caso ali de Marcos, ele fala: os sinais seguirão os que creem, né? Então, quando os sinais seguem os que creem, aponta para quem crê. Ou seja, tem uma ligação do milagre de Deus com a pessoa. Pode ser a imposição das mãos, pode ser o óleo, pode ser o barro, pode. Mas fica claro que foi Deus quem fez, e fez através de quem? Do profeta Eliseu, do profeta Isaías, o próprio Jesus colocando barro. E eu lembro também que o apóstolo Paulo falou assim, que a graça que Deus falou para ele, a resposta de Deus para ele foi que a graça do Senhor basta. Porque ele buscou no Senhor a cura e teve uma resposta: não, eu não vou te curar. A minha graça te basta, porque provavelmente ele precisava ser educado em alguma coisa. O que acontece? O paralítico que foi colocado no telhado, a mulher que tocou em Jesus, né? Jesus disse: saiu virtude de mim. Essas pessoas, elas não desistiram, elas tentaram tocar Jesus para Jesus ter compaixão. E eu creio que Paulo fez isso. Paulo insistiu para ser curado e ele teve uma resposta, né? Então, eu sempre falo para o Senhor: Senhor, eu sei que tem remédio, mas quando o Senhor dá cura, Pai, não tem efeito colateral. Isso é bom demais, saber que é o Senhor deu e não ter efeito colateral. Então, assim, a minha postura é buscar até ter uma resposta clara de Deus. E eu acho que teria de cada um, porque nós vivemos pela fé em Cristo Jesus. Temos recursos, mas quem que a gente busca e o que a gente busca? Primeiro, com fé e de coração para receber da mão de Deus e sem efeito colateral. Amém. Obrigada. Amém. Felipe, só uma palavrinha, porque cortou muito a Simone. Não sei se a Simone está me ouvindo, mas é preciso lembrar, é preciso saber que o sinal, a cura, o milagre, a misericórdia de Deus, como eu disse, que eu já vi pessoas que depois se afastaram de Deus, mas foram curadas por Deus, elas não apontam para o instrumento, elas sempre apontam para o doador da graça. Eu acho que ali, quando tu falou, eu ouvi um pouco cortado, mas quando Deus faz milagres, aponta para Jesus Cristo e não para o instrumento. Era só isso que eu queria reforçar. O milagre pode não acontecer, mas quando acontece, aponta para Jesus Cristo. Amém. Um testemunho rápido só em relação ao que a Simone falou, que ela está sempre buscando primeiro a cura de Deus e não o remédio, porque o remédio tem efeito colateral. Mas toda vez que eu tenho que levar o Rui correndo para o hospital, eu sempre peço: Senhor, que o médico certo acerte, né, a doença dele, porque a gente sabe que mesmo os médicos erram, e erram feio. E erraram feio quando o Rui estava com hepatite, e quem viu que ele tinha hepatite fui eu em casa, porque o médico disse que era simplesmente uma virose. Então, nós temos que orar em todo o tempo, em qualquer situação. Obrigada. Isso. E podemos tomar remédio, sim. Os médicos estão aí, são usados por Deus também. O remédio também, claro que tem efeito colateral, mas também tem o seu efeito curador também, que Deus também permite que isso aconteça, né? Quanto ao sofrimento que o Rui também falou, eu creio que muitas vezes Deus também quer nos ensinar
alguma coisa e por isso não nos cura ou por isso não nos concede alguma coisa. Então, é o ensino, é a pedagogia de Deus, né? C.S. Lewis disse que a pedagogia é o sofrimento, né? Através do sofrimento nós aprendemos algumas coisas, e de fato é assim. Voltando um pouquinho, já que estamos aqui nesse tema, o 2.6, que é para separar para o ministério, eu não frisei muito, e às vezes nós como igreja, nós como membros da igreja, nos apressamos em separar alguém para alguma coisa, para algum ministério, né? Eu acho que isso também é importante quando Paulo adverte Timóteo, não se apressar em impor as mãos sobre alguém, né? Isso é importante. A pessoa primeiro precisa ser treinada na igreja, aprender alguma coisa, para depois, então, receber algum cargo da igreja. Eu acho que isso é importante. É importante a igreja ter maturidade e não se apressar em pôr as mãos. Então, seguindo, Cris, passa 2 agora, porque nós já vimos conclusão, agora temos que terminar. Quem pode ungir? Pode seguir? Então, quem pode ungir e impor as mãos? Então, segue. Em relação à unção com óleo, creio que, embora todos os discípulos tenham recebido a autoridade para orar sobre os enfermos, a unção com óleo está restrita aos presbíteros. Nós, como discípulos, podemos impor as mãos. Nós, como membros da igreja, podemos impor as mãos. A ordem, os presbíteros podem ungir com óleo. Presbítero e pastores, né? Na nossa igreja nós não temos presbíteros, eu acho. Não sei se temos ou não lembro. Em São Paulo tínhamos vários presbíteros. Tínhamos o Wilfried Korber, tínhamos o Marcos Domingos, tínhamos o Marcel Mendes. Eram presbíteros, ungidos pela igreja e para pregar, para fazer uma série de coisas, né? Na nossa igreja, eu não lembro se temos pessoas com esse título de presbítero. Temos vários presbíteros, sim. Com certeza temos, mas não sei se são ungidos pela igreja com esse título, né? Professor Felipe, na verdade, lá no início do Novo Testamento, o termo presbítero se equivale em muitas ocasiões ao termo pastor. Então, nós temos presbíteros hoje na Igreja Batista Betel de Porto Alegre que só não tem o título de presbítero. Exatamente, é isso que eu quis falar. Né? Afora os pastores, Rui, o que eu quis falar, que afora os pastores, que nós consideramos presbítero, mas o título de presbítero mesmo, nós temos vários irmãos que exercem como presbítero, mas não têm essa unção da igreja com esse título. Mas eles fazem o trabalho como presbítero, com certeza. Sei e reconheço, né? Então, mas assim, se nós formos olhar pelo título, eles não seriam capacitados a ungir com óleo. E eu acho que eles são capacitados, né? Só essa pinceladinha, para deixar claro. Acho que está claro a unção com óleo, quem pode, quem não pode, acho que está claro, né? Tranquilo. Nesse episódio de Tiago 5,14, dá para nos remetermos àquele doente que foi levado pelos 4 amigos que destelharam a casa onde Jesus estava e largaram ele na frente, né? Acho que dá bem para ilustrar esse Tiago 5,14. Quer dizer, os amigos vão lá, trazem o presbítero para orar pelo enfermo. Não é enfermo. O enfermo muitas vezes até nem pediu para isso, né? Mas os amigos os levaram. Dá para remeter. Não vou dizer que seja assim, né? Mas dá para remeter. Em relação à imposição de mãos, não há qualquer restrição. Todos podemos impor as mãos, né? Inclusive, em família, eu acho que isso é importante, em família, os pais ungirem seus filhos com imposição de mãos, os pais empoderarem seus filhos a buscar no Senhor, encorajar os filhos, né? Hoje nós vivemos um mundo de desesperança. Apesar de todos os avanços tecnológicos, apesar de tudo que tem, que o nosso mundo nos oferece hoje, nós estamos cada vez mais solitários, cada vez mais afastados,
Hoje o pessoal está muito na internet, está muito no WhatsApp, está muito plugado, mas o relacionamento, o contato pessoal está muito diminuído, eu diria, né? Então, os pais em casa desenvolver essa cultura de estar junto, largar o telefone um pouco, conversar mais, encorajar os filhos na busca pelas coisas de Deus, a encorajar os filhos a encarar a vida de uma forma diferente, uma forma mais positiva. O nosso Deus é tão rico, é tão abençoador, é tão, tão bondoso, e muitas vezes nós vemos as pessoas desesperançadas, até mesmo dentro da igreja, sem fé, sem perspectiva do futuro, sem ânimo. E quando a pessoa começa a ficar nesse sem ânimo todo, o que vai acontecer? Vai acontecer a desistência da vida. E isso não é bom. Segue, Cris. Então, em relação à imposição de mãos, não há qualquer restrição, salvo na separação para a função ministerial. Então, quando a igreja decide que alguém vai ser separado para algum ministério, essa imposição de mãos é feita pela liderança, principalmente pelos pastores, presbíteros e diáconos. Impor as mãos sobre os enfermos não é somente para pastores ou obreiros. Todos os crentes têm autoridade e podem orar impondo as mãos. Todos podem. E aqui o autor, lá no início, ele coloca uma coisa importante, que por não fazermos esse tipo de ato, deixamos de abençoar pessoas e pessoas deixam de ser abençoadas. Muitas vezes é um ato simples, mas que pode trazer muita bênção para aquela vida e pode mudar muitas coisas. Deus pode operar. Como o Rui falou lá na fala dele, é o Espírito Santo quem faz. Não é eu impondo as mãos que eu vou fazer, é o Espírito Santo quem faz. E não é impondo as mãos que vai descer o Espírito Santo sobre a pessoa. Concordo plenamente. É um ato que é único e exclusivo de Deus, né? Mas, muitas vezes, Deus usa essa imposição de mãos para que esse Espírito Santo seja dado às pessoas. E tem casos que não, né? Mas nós vimos em várias ocasiões no Novo Testamento, Pedro chega, ora, impõe as mãos e o pessoal é batizado com o Espírito Santo. Tem aquele caso do Simão Mágico, né? O Simão Mágico. Ele era batizado, ele tinha aceitado Jesus, mas na hora da imposição de mãos que o Espírito Santo desceu, ele volta o velho homem, né? Como diz, volta o velho homem e ele quer ter esse dom. Ele quer ter esse dom. Ele não busca esse dom, ele quer comprar. E não é assim que funciona. No reino de Deus, as coisas são dadas por Deus, por vontade de Deus, pela graça de Deus, e não pelos méritos de quem os tem, né? Eu não tenho mérito nenhum, ninguém tem mérito nenhum. É graça, é graça, é graça. Agora, essa graça pode ser buscada. Eu posso ter essa disposição de buscar essa graça, né? Eu acho que é bem por aí. Rui, tem alguma coisa? Tranquilo? Então, segue. Aqui também, em relação à imposição de mãos, já falei dos filhos, né? O pastor, ele coloca bem isso, e eu acho que é importante na casa, em casa, com os filhos. Se não dá para ser todo dia, uma vez por semana, pelo menos, os pais sentarem junto com os filhos, orarem junto, impor as mãos sobre a cabeça do filho e desejar bênçãos do Senhor. Desejar bênção do Senhor sobre os filhos. Eu lembro que Tiago e Thaís, muito antes, até quando a gente sabia que seria um menino, que seria o Tiago, nós já começamos a orar, inclusive pela esposa do Tiago. Não queríamos saber quem era, nós queríamos que fosse uma mulher de Deus, crente, né? E que ajudasse o Tiago a permanecer na fé. O mesmo com a Thaís, né?
a gente sempre orou para que Deus desse marido crente, e que ajudasse a nossa filha a permanecer na fé, né? Então, acho que isso é importante, os pais darem esse legado aos filhos, e também orarem juntos, impor mão e tudo, né? Então, eu acho que essa lição é importantíssima. O mais importante de tudo é saber que é Deus o abençoador, é Ele quem faz. Não adianta eu ir atrás de aquele pastor que tem aquela oração poderosa, como eu falei, não tem oração poderosa. Não tem oração poderosa, não tem oraçãozinha, nem oraçãozão. O que tem é a oração, o que tem é a fé, e o que tem é a ação de Deus. Tá? São as coisas básicas e importantes que todo crente tem que saber, que todo membro da igreja precisa saber, né? Que é Deus quem opera, e que não adianta eu ir atrás disso, daquilo, daquele outro, né? Deus vai usar a pessoa do meu lado para me fazer aquele milagre necessário para a minha vida, que Deus quer fazer para a minha vida. Então, tenho a vontade de Deus para a minha vida. E qual é a vontade de Deus para a minha vida? É que eu tenha uma vida frutífera, uma vida que abençoe as pessoas e não que distancie as pessoas dele. Então, isso é importante. Algum comentário? O próximo slide, Cris. Então, ficou claro a quem compete ungir o enfermo com óleo? Todos os crentes podem orar com imposição de mãos? Acho que tudo isso ficou claro, ou não? Próximo. Então, é muito importante, diante de tantas distorções que vemos em nossos dias, termos a visão bíblica de práticas importantes, tais como a unção com óleo e imposição de mãos. As confusões ou o mau uso desses ensinos têm feito com que muitos cristãos e igrejas não pratiquem a unção com óleo e a imposição de mãos. Que sejamos transmissores das bênçãos de Deus para as nossas famílias e para aqueles que tanto precisam de um bom toque de cura, de restauração e tantas coisas, né? Tem o emocional, tem uma série de coisas que muitas vezes precisam um ombro amigo, que sejamos esse ombro, que sejamos essa pessoa que leve bênção, que transmita as bênçãos do Senhor e que transmita os valores do reino, né? Acho que é importante os valores do reino serem transmitidos. O revisor teológico, pastor Lima, teve esse cuidado aqui nessa lição, de 2 vezes colocar, né, a nota do revisor, e importantíssimo. O importante é todos saberem que o dom da graça é do Senhor. Não é a oração poderosa do irmão. Aliás, eu já falei, vou falar de novo, não tem oração poderosa, tá? Todos nós podemos orar, todos nós podemos abrir o nosso coração para o Senhor, da forma como sabemos, não precisa palavra bonita, não precisa colocar, Senhor, eu estou sentindo isso, a minha situação é essa, o momento da minha vida é esse, eu preciso que tu entre com providência nisso, sabe? Abrir o coração para o Senhor. Não precisa ter palavra bonita, não precisa ter repertório, não precisa ter Deus Altíssimo, não precisa nada de... Senhor, eu estou na tua presença. A minha vida está assim. Me ajuda. Tem misericórdia de mim. Me abençoa. Me dá graça. Eu acho que isso é importante. Deixar as práticas, como nós vimos na lição anterior, aquilo que não está de acordo com o ensino, não está de acordo com as coisas do Senhor, né? Eu estou ungindo com óleo por aí, a torta e direito, para aí. Não é função minha fazer isso. É função de outro. Eu posso ungir com óleo? Posso. Vai ter situação que, de repente, não tem nenhum presbítero, não tem nenhum pastor, a situação é assim, a pessoa gostaria de ser ungida, eu vou ungir, não tem problema, né? Não tem um pastor, não tem ninguém na hora para fazer isso, não vai dar tempo ou coisa do tipo, eu faço, não tem problema. Agora, não é minha função. A função é do presbítero.
Mas Deus pode me usar para isso também, por que não? Porque Deus também não é colocado em caixinhas, né? Tem que ter ordem, tem que ter... É o que eu estou falando, ordem, né? Agora, muitas vezes vai acontecer que um irmão precisa de uma unção e não vai ter o pastor, não. Então, aquele que está próximo pode ungir, né? Não vai ser, não vai perder a salvação por isso também, né? Ninguém vai perder a salvação porque fez isso. Agora, a ordem e a decência são importantes e têm que ser seguidas. Se tem alguém que deve ungir com óleo, então esse alguém vai ungir, não vai ser eu. Tá? Agora, se no momento não tem, então eu posso fazer essa prática, mas não é o certo. O certo, se tem alguém, eu não vou passar na frente desse alguém. Esse alguém vai fazer. Amém? Então era isso, irmãos. Felipe, oi. A Simone e depois o Rodrigo pediram a palavra. Ok, fala, Simone. Oi, estão me escutando? Oi. Agora estamos. Uma passagem que me chama muita atenção na Bíblia, é a cura do cego Bartimeu, né? Esse termo Bar quer dizer filho de Timeu, né? É um termo que é para dizer que é filho. Então, ele estava no meio da multidão ali e a multidão chamando Jesus de Nazareno, né? Nazareno estava passando ali. E o termo nazareno é chamar assim, é povão, é favela, porque alguma coisa boa pode vir de Nazaré, né? Só que o cego Bartimeu, o filho de Timeu, ele clamou a Jesus dizendo assim: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então todo mundo estava vendo um nazareno ali passando, mas o Bartimeu viu o filho de Davi. Assim como o Davi, quando os soldados de Saul estavam vendo um gigante grandão ali, exterminador, o Davi viu assim o incircunciso que estava ofendendo o exército de Deus. Então, o vitória, porque ele viu a coisa na direção certa, né? Ele viu o Deus que estava fazendo aquilo. E o Bartimeu ali, o filho de Timeu, né? O significado de ser filho de Timeu certamente é importante nisso, mas ele estava num povo ali que estava vendo só um nazareno, aquele que veio de um lugar que não podia dar nada. Mas o Bartimeu, ele enxergou em Jesus o filho de Davi, assim. Então, mostrando como que é importante a questão de como a gente busca em Deus, assim, a cura e claro, pode receber a resposta como Paulo recebeu, né? A minha graça te basta. Mas a busca dele, isso me chama a atenção, como que ele vê, né, o Messias, como ele vê Jesus, e não só ele, né, várias curas, assim, por exemplo, aquele autoridade que falou, olha, eu tenho pessoas a meu comando, né, se eu disser vai, ele vai, se eu disser vem, ele vem. Então, Jesus se agradou disso, né, e falou, não se viu fé como essa, sabe? Me chama muita atenção esse ponto, né, como Deus curou e como Jesus se agradou e ficou feliz assim com a fé dessas pessoas e como eles enxergavam Jesus mesmo, o poderoso que pode fazer e que pode curar. Eu gostaria muito de deixar porque isso é muito forte para mim assim. E gostaria muito que os irmãos pensassem, prestassem atenção nos evangelhos a respeito disso, como se repete assim o comportamento das pessoas e a visão das pessoas em relação ao ungido de Deus, né, que cura mesmo. Era isso, obrigada. Renan? O Renan queria falar? Desculpa. Não, eu não, Felipe. Não? Era uma coisa que foi por engano, Felipe. Não, ele não quer falar. Isso mesmo, Simone. Eu também creio assim que essa ordem, né, é importante. É o que eu falei em questão de ordem, né?
A ordem na igreja, a ordem fora da igreja é importantíssima. Nós não somos crentes só domingo, nós somos crentes segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, né? A ação de Deus na nossa vida tem que ser vista todos esses dias, todas essas horas. O reino de Deus tem que ser demonstrado através de nós em todas as horas e em todos os lugares, né? Então isso é importante e a ordem é importante. Deus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não é só o Nazareno, né? É o filho de Davi, é o Deus Todo-Poderoso. Rui? A Neide. A Neide, nosso horário está terminando, né, Cris? Sim, rapidinho só. Só complementando, não ajustando, na verdade, corroborando com o que a Simone disse, né? A multiforme graça de Deus, ela é infinita. Ela não é somente através da imposição de mãos, não é somente pela unção do óleo. Tem muitas pessoas que não vão ter acesso ao óleo, não vão ter acesso à imposição de mãos, como o Felipe disse, que a pessoa vai gritar, vai dizer do seu íntimo, do seu coração, Senhor, me ajuda, e Deus vai curar. Né? O nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é infinito. Nós que queremos muitas vezes colocá-lo em caixinhas. Nós que dizemos assim, não, Deus só cura desse meio. Não, Deus só pode curar assim. Não, absolutamente. O nosso Deus é muito maior. Né? Por isso que Jesus falou daquela mulher, né? A tua fé, né? Quando ela falou dos cachorrinhos. Mas os cachorrinhos também comem. Né? E aí Jesus diz, eu nunca vi tanta fé em Israel. Né? Então nós vemos que muitas vezes as pessoas gritam, bradam, o seu íntimo e Deus vai escutar, porque o nosso Deus é misericordioso, o nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é acima de todas as coisas e nós aqui somos servos deles, né? Que às vezes nós queremos encaixá-los, às vezes nós queremos dizer, não, Deus só pode curar assim, Deus só pode curar assado. Não, Deus é infinito, Ele cura da maneira que Ele quer. Exatamente. Amém. Fala, Simone, bem rapidinho, que eu ainda quero falar um pouquinho. O assunto é complicado. Deu? Então, o que eu queria falar, colaborando com tudo isso, é que, como a Neide falou, Deus é multiforme. E Ele encontra as pessoas aonde as pessoas se deixam encontrar. Né? Eu já falei isso uma vez, eu conheço uma pessoa que ia ser batizada no candomblé. Mas era uma pessoa que estava em busca de Deus. E quando ela estava descendo a escada, o Senhor falou com ela, aqui não é o teu lugar. Então, o nosso Deus está em todos os lugares. Ele é multiforme, Ele é multipresente, Ele é multisciente, Ele, sabe, não tem o que esconder. Quando a gente vai fazer uma coisa errada, a gente costuma fazer assim, né? Olha para o lado, olha para o outro, né? Nós devemos fazer assim, ó. Desculpe, Senhor, eu ia fazer, mas não vou. Porque o Senhor está sempre vendo. Desse olhar, nós não escapamos. E graças a Deus que é um olhar de amor. É um olhar de busca, um olhar de encontro. Nosso Deus está sempre ao nosso encontro, sempre à nossa busca. Né? Sempre querendo nos abençoar. Sempre querendo nos ensinar. Então, quando passamos por provações, passamos por doença, passamos com o que quer que seja, é pedagógico. O Senhor está tentando nos ensinar alguma coisa. E vamos tentar aprender o mais rápido possível. Porque quanto mais rápido nós aprendermos, talvez mais rápido sejamos aprovados nessa lição. Né? Mas é como já falamos, a cura ela é totalmente autonomia de Deus, ela vai ser dada ou não. Nós só precisamos receber com fé aquilo que o Senhor está nos respondendo. Quando o Senhor nos disser, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Não adianta ficar procurando mais. Né? É agradecer a Deus e louvá-lo pelo seu grande amor para conosco. E como eu já disse em outras vezes, graças a Deus que o Senhor não nos dá aquilo que merecemos, porque nós merecemos a perdição eterna, mas pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele vem ao nosso encontro e nos dá tantas coisas boas, nos dá tantas alegrias, tantas coisas boas de fato.
né, que nós não podemos nem mensurar, porque Ele é bom e o seu desejo é sempre nos abençoar. Então é isso, irmãos. Queria encerrar com essa palavra. Acho que já falamos. Se alguém ficou com alguma dúvida ainda em alguma coisa, se gravarem aquilo que eu falei lá, que é o Senhor quem abençoa, que é o Senhor quem cura, que é o Senhor que faz as coisas em nós e através de nós. Não sou eu que faço, não é o pastor Lima, não é o pastor Gerson, é o Senhor através dos seus servos. Né? É o Senhor através dos seus servos. É sempre a mão do Senhor, é sempre a bênção do Senhor, é sempre a graça do Senhor que o seu servo transmite através da imposição de mãos, através da unção com óleos, através da ministração da palavra, através do ensino. É o Senhor quem dá. Né? E busquemos a presença do Senhor. Busquemos o conhecimento da palavra do Senhor, para não sermos iludidos nem enganados por as coisas que estão acontecendo por aí afora. Né? Tem muita coisa, muito milagreiro por aí, muita coisa. E como nós vimos nas pragas do Egito, até a 4ª praga, os mágicos do Egito conseguiam fazer. A partir daí, eles não conseguiram fazer mais. Então, assim, o diabo é astuto e tem muita coisa que ele consegue fazer. Né? Muita coisa ele consegue fazer. E para enganar a muitos. Mas não nos deixemos enganar. A graça mesmo, a cura, ela vem do Senhor. E é esse Senhor que nós devemos buscar. Como disse a Simone, é em Deus e é em Deus. Né? A minha fé, a minha busca tem que ser no Senhor. E não sair por aí. Porque quando a enfermidade nos ataca, quando a coisa nos ataca, nós ficamos desesperados e vamos atrás de alguma coisa. Né? Então, eu já vi muito na minha vida, eu já vi muitas pessoas buscando, mas lá tem alguém que faz isso, mas lá tem alguém que ora assim. Irmãos, a oração da fé cura o enfermo, e se houver algum pecado, esse pecado será perdoado. Amém? Então, oremos. Obrigado, Senhor, por esse dia, por essa lição. Obrigado porque Tu, Senhor, és o nosso Deus. Tu és o nosso Redentor, Tu és o nosso Salvador. Tu morreste na cruz por os meus pecados e Tu, Senhor, é aquele que é o melhor para nossas vidas. Tu queres aquilo que é de melhor para nós. E nós queremos, Senhor, estar debaixo da Tua vontade. Queremos pedir que nos capacite cada dia, Senhor, para que Te sirvamos com um coração alegre, para que a nossa alegria venha de Ti, que sejamos, Senhor, gratos a Ti por tudo aquilo que tem nos dado. Nós Te louvamos por todas as bênçãos, Te louvamos porque esse é o dia do Senhor, o dia que Tu fizeste, e Te agradecemos, porque podemos compartilhar aquilo que Tens para nós nesse dia. Também Te louvamos por todas as bênçãos que nos tem preparado nesse dia, Senhor. E Te agradecemos pela Tua igreja, pelos Teus pastores. Senhor, tem misericórdia dos pastores da igreja, Senhor. Abençoa o pastor Gerson, abençoa o pastor Lima, o pastor Rui, o Flavinho e todos os outros pastores, Senhor, da nossa igreja, que a Tua boa mão, e assim, não só da nossa igreja, mas todos os pastores, Senhor, que são servos Teus, possam estar sendo restaurados, os seus ânimos renovados, a sua visão restaurada, Senhor, para que conduzam o Teu povo, para que a união do Teu povo seja restabelecida, para que o Teu reino se mantenha cada vez mais alargado, que as estacas, Senhor, do Teu reino sejam ampliadas e que o Teu reino seja glorificado nesse tempo de pandemia e a Tua boa mão esteja sobre cada um de nós. É o que nós oramos e Te agradecemos, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Obrigada, Felipe. O pastor Gerson travou aqui, acho que ele caiu, não sei se ele teria algum anúncio, mas hoje temos o culto às 17 e às 19 horas. Às 19 horas não tem mais lugar, mas às 17 horas ainda tem, se alguém quiser preencher o formulário ou mandar um WhatsApp lá para a igreja, lá para o WhatsApp da igreja, tá certo?
Não sei se alguém tem mais algum anúncio que lembre aí, queira falar. Se não, vamos à nossa foto, porque já é 11h36. O assunto é longo, o assunto é bom, muita coisa para falar, né? É verdade. É verdade. Vamos lá, todo mundo para a foto? Deixa eu ver. Abram as câmeras. Ó, a Elisama apareceu ali. Tirar uma foto aqui. Quem vai abrir essa câmera? A Elisa, olha lá, Elisa. Sorrisos, então. Clique. Valeu, pessoal. Vou abrir os microfones. Podem abrir aí também direto, que às vezes não abre por aqui. Ô, Cris, eu não sei o que aconteceu hoje aqui, que eu fiquei sem imagem da irmão Renan, essa bênção aí, irmão Renan. Ô, só alegria, irmãos. Tá bem, amor, coisa linda. Graças a Deus. Linda. Um beijo para todo mundo. Deus abençoe. A tia Elisama. Florinha! Beijo! Grande! Aí, imagem, Elisama. Tô aparecendo, gente. É que eu não sei mexer nisso, criatura. Se eu coloco nem eu. A Elisama só aparece para foto, gente. A tia Elisa tá ali, a tia Elisa. A tia Elisa aqui, ó. A tia Elisa, você viu? Neide! Beijo para todos. Beijo. Lia, Madelta, que alegria. Que bom ver vocês. Que bom, irmã. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Fiquem Tchau, com tchau. Deus. Obrigada, Felipe. Abraço, Felipe. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau.